Se a separação foi amigável, o que não é muito comum, vamos dizer assim, né? Foi amigável, vamos supor lá que o casal falou assim, olha, não dá mais, vamos cada um pro lado, mas de boa, você segue a sua vida e eu sigo a minha, certo? E nesse caso, é possível ter apenas um advogado que cuide dos dois, que represente os dois ou não? Jorge, no nosso escritório é bem comum, tá? A partilha amigável, a separação amigável. Por quê? É comum, eu tô É achando comum que e é o que eu oriento, tá? Por mais que seja mais barato o divórcio amigável ou a dissolução amigável, ela é a mais saudável quando você possui filhos. Por quê? Vocês vão ter um relacionamento para sempre. Então, assim, para que vocês vão brigar por coisas pequenas, né? A não ser que vocês não se entenderam em relação à partilha, em relação ao pagamento de pensão, aí sim você tem que buscar a orientação de outro advogado. Um advogado pode fazer, sim, a dissolução ou a separação amigável, mas se você tiver dúvidas, é sempre bom você procurar um advogado de sua confiança para você realmente confirmar as informações que o advogado, que a parte que procurou primeiro te passou, né? Aí, quando você confirmar, quando você se sentir segura, somente aí você assina o acordo, né, que você realizou. Agora, se você não sente confiança, se sente que está insegura, que a pessoa ficou com um pouco mais, não faça acordo de pronto, né? Pensa, decida entrar primeiro, a qualquer momento vai entrar em acordo, tá? Porque se você não entrar em acordo, mesmo que o processo for litigioso, quem vai decidir por você vai ser o juiz. Por exemplo, a pessoa não quer, em relação à partilha nem à pensão, o juiz simplesmente vai mandar alugar a casa, se for o imóvel, os dois vai ter que sair da casa, e aí o aluguel vai dividir enquanto não vender a casa, tá? Ou então, quem mora vai ter que pagar o aluguel para quem saiu. Então, a melhor opção é fazer acordo, porque você vai estar concordando com aquilo que está se resolvendo, né? Que não vai deixar para juiz ou justiça resolver para você. Tipo assim, é combinado, né? Melhor combinar isso. Melhor você estar ciente. Então, por isso que é bom um advogado estar junto, porque ele vai estar imparcial ali. Então, ele vai conversar com você em separado, vai conversar com ele, vai orientar e só depois vão conversar juntos. E isso se houver necessidade, né? Porque às vezes estão com mágoas e tudo mais. E de repente vocês nem precisam olhar um para o outro, só decidir entre si os bens. Mas se às vezes separou de forma saudável, por que não só um advogado, né? Nossa, com certeza. E aí a gente até conversou sobre isso, sobre essa questão de não ser muito reversível essa decisão. Então não é uma coisa para você se precipitar e tomar uma decisão direto, se sentir pressionado. Ai, não, tem que assinar. Às vezes a pessoa quer sair daquilo que, tipo, aceita qualquer coisa. Não, tudo bem, pode ficar com tudo, eu não quero nada. Mas e depois? Né? Bem como a pessoa quer sair daqui, não, vou deixar tudo para ela. Mas e daí? E principalmente, coloque no papel, tá? Porque a pessoa fala, não, pode ficar. Pode ficar, não quero. Aí você não colocou no papel isso. Então, assim, não pense muito também. Que daqui 2, 3 meses a pessoa tá com alguém e a pessoa vai falar pra ele, mas por que você abriu mão disso? Aí ele já, como você não tem nada no papel, a pessoa, não, realmente, eu tenho direito, não, vou mudar de ideia. Tem como reverter, porque não tem papel. E aí, já era. Quem se prejudica é você. E no caso, doutora, vamos dizer que nem a gente estava comentando, né? Um dos cônjuges é o espertalhão, é bem mais velho, dá aquela convence, a pessoa demora para perceber. Anos depois, a pessoa amadurece o suficiente para entender que foi enganada, que sofreu que foi prejudicada naquele momento. E aí? Existem casos, né, judiciais que a pessoa tenta alegar que desconhecia, que era leiga. É muito difícil reverter. Não vou dizer que que é impossível, mas é difícil reverter, tá? A não ser que você consiga provar coerção, ameaça, que tenha testemunha sobre isso, provas, aí você consegue reverter. Mas, caso contrário, se você sabe ler, se você é um pouco instruído, não tem, né? E se foi assessorado por advogado, porque normalmente nesses casos tem advogados que pedem para outro acompanhar só para legalizar mais a situação. Então tem que ter muito cuidado, sempre procure outra orientação jurídica. Poxa, que bacana, que bacana. Se vocês têm dúvida. Pô, a gente está aprendendo demais hoje, embora seja, a gente tinha comentado, né? Eu até falei assim, às vezes a separação
ela vai ser, ou quase sempre, né? Ela vai ser ruim e tal, mas o que a doutora comentou aqui, que há muitos casos em que isso é mais de boa mesmo, né? Sabe que que eu se estava sugere ouvindo o podcast, que eu até comentei com a doutora, aquele calcinha larga, muito legal, de mulheres e tal. E aí, elas estavam comentando sobre os casais que se uniram durante o período de pandemia, começaram a morar juntos, tal, naquela dinâmica pandêmica, né? E aí, quando a vida... Dinâmica pandêmica, e quando a vida, assim, começaram a sair... Começaram a querer ter eventos sociais. Aí esses mesmos casais que se uniram na época da pandemia, não, vamos morar cada um numa casa, vamos voltar a namorar. E aí tem uma tendência desses casais que se uniram nessa época de voltar a namorar, porque a mesma dinâmica que antes parecia ser o ápice do romance ali, né? Nós dois aqui em lockdown. De repente virou uma sobrecarga, e aí esses casais começaram, não, vamos voltar a ser namoradinho, você pra lá e eu pra cá, né? Aconteceu bastante. E assim, ó, tem casos também de união estável que não é reconhecida a união, tá? Que a pessoa só namora, e aí se você conseguir provar que, tipo, por exemplo, eu moro com a minha namorada numa cidade grande, mas por conta do financeiro é namorada, não é união estável. Para economizar, numa república, por exemplo, não é considerado união estável. O meu namorado está doente, eu vou morar um tempo com ele para cuidar, não é considerado união estável. Então, caso a caso que vai ser analisado em juízo, né? Olha aí. Imagina que loucura, você pode não estar em união estável morando dentro da casa com a pessoa e estar em união estável não estando morando não juntos. Morando junto. É muito. Direito não, tem coisas que só o direito para interpretar, né? Só o juiz para dizer. Pois é.